que essa não é a função do cristão. A função do cristão não é passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acho Então, que mas, do... quando você fala de passar a mão na cabeça... Não, calma aí. Eu tô calmo, mano. Eu não tô brigando. Eu tô só terminando de falar. Então, calma, deixa eu te responder. Não é passar a mão na cabeça. Acho que passar a mão na cabeça é quando alguém comete um crime. Não, mas ser homossexual não é um erro. Você acha que, por exemplo, a gente tem que passar a mão na cabeça de quem comemora a morte do Charles Kirk? Por exemplo. Você tá querendo corte, né, amigão? Não, bem cara, que me avisaram que você queria corte. Eu tô trazendo um fato. Não Galera, Charlie Kirk defendia... Charlie Kirk é aquele cara que é nazista. O Charlie Kirk nunca foi aqui debater na rua. O Charlie Kirk... Critica a esquerda aí. O Charlie Kirk falou o seguinte... Critica a esquerda a partir Você quer falar de Charlie Kirk? Eu só tô querendo trazer o... Quando o Charlie Kirk morreu, o Charlie Kirk defendia a escravidão. Charlie Kirk defende a escravidão. Charlie Kirk... Entendi. Ele falou... Ele defendendo... Você tava falando de Charlie... A sua diferença é prestar atenção na vida real, e quando você olha pra vida real, fica muito difícil você acreditar que o problema do país é quem tá tentando sobreviver. O militante de esquerda Thiago Santinelli enfrentou o influencer bolsonarista Bruno Fonseca no seu debate 1 ex-crente versus 20 crentes no Zona de Fogo do canal Spectrum. O debate, que começou falando sobre homossexualidade ser pecado ou não, passou a tratar sobre Charlie Kirk do nada e terminou em uma baderna generalizada que teve um resultado que eu posso dizer surpreendente. Pela primeira vez na história de um 20 contra 1, um dos debatedores mudou de lado quando o debate foi lançado. No Dissecando Debates de hoje, vamos entender como o bolsonarista Bruno Fonseca chegou à conclusão de que todas as pautas que ele defendeu durante toda a sua carreira e tudo aquilo que ele acreditava eram, na verdade, pautas de esquerda que a extrema-direita simplesmente detestava. E isso fez ele chegar a uma importante conclusão. Antes de mais nada, essa é uma análise do debate. Nós vamos pausar o vídeo e analisar cada vez que esses dois debatedores estiverem falando para descobrir as técnicas e as formas como eles contra-argumentaram um contra o outro. Eu agradeço a compreensão de todos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Você sabia que de 100 pessoas que assistem nosso canal, 80 não são inscritas? Então se inscreve e ajuda a gente a chegar a 100 mil. Quanto mais pessoas inscritas, mais a gente se empolga para fazer vídeos como esse toda semana. E claro, não se esquece de deixar um like, comentar aqui embaixo, porque isso faz com que o algoritmo entregue esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas conheçam o trabalho que a gente está fazendo aqui e queiram saber mais sobre debates. E se você quiser apoiar a gente de alguma forma, nós temos o nosso grupo de membros aqui, a partir de R$4 por mês que você tem acesso exclusivo a vídeos, e a partir de 8 você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Rapidão, tu parece o David Leonardo, mano. É rapidão, é só a ideia que... E aí, mano, foi mal. Como é que é teu nome, mano? Bruno Fonseca. Bruno Fonseca, vai lá, Bruno. Cara, eu queria começar só dizendo que, assim, a gente chegou num ponto do debate que eu achei muito preocupante e muito perigoso quando a gente falou sobre homossexualidade. Eu acho que tem muito cristão que erra quanto a isso, não de forma genérica, eu acho que a maioria acerta, só que o fato de uma pequena parcela de cristãos expulsarem homossexuais... Não é pequeno, mano, não é pequeno. Qual o número? Bruno Fonseca começa com uma pergunta que até parece ser razoável quando você ouve ela. Qual o número de igrejas que condenam a homossexualidade? No entanto, esse é um tipo de lacuna informativa que não tem como a gente precisar exatamente e determinar quantas igrejas têm essa prática homofóbica. Justamente porque não tem esses dados no Brasil e em nenhum lugar do mundo que possam embasar essa afirmação. Mas isso não é uma questão de número, é uma questão de doutrina. A Bíblia apresenta diversos versículos contrários à prática da homossexualidade. Uma condenação explícita em diversos versículos e mesmo nas cartas de Paulo, outras indicações de que a homossexualidade é pecado. Logo, a posição majoritária do cristianismo, a tradição religiosa e as traduções contemporâneas jamais têm endossado a sexualidade como pecado. Tiago sabe que isso é verdade. Ele viveu por anos esse preconceito e, inclusive, como ele mesmo conta, praticou. Foi quando ele percebeu quanto a aceitação do pecador, mas não do pecado, feria seus amigos, que ele decidiu abrir mão dessa crença e encarar a realidade. Nenhuma igreja cristã é verdadeiramente inclusiva. Porra, qual é o número da pequena parcela? Qual o número? Vamos qual lá. O número não, da é que pequena você tá parcela desde sua? o começo assim, afirmando sobre isso. E a mensagem que eu vim aqui para trazer é que assim, os homossexuais eles têm que estar dentro da igreja. Todo mundo tem que estar dentro da igreja. A nossa função não tem que ser de expulsar essa pessoa. É isso que eu vim trazer. Exatamente. Só que alguns discursos de pessoas mal intencionadas e que não conhecem a palavra levam algumas pessoas a acreditarem que a gente tem que expulsar homossexuais, o que eu não concordo. E aqui nós temos a falácia do verdadeiro escocês para justificar a homofobia dentro das igrejas. Veja bem, algumas pessoas mal intencionadas fazem isso, logo não são todos os cristãos. Muito pelo contrário, eles são cristãos e estão seguindo exatamente aquilo que a Bíblia supostamente diz.
A questão aqui não é a interpretação correta ou não, afinal, uma rápida leitura histórica do contexto vai mostrar que esses textos não se referiam à homossexualidade como conhecemos hoje. Dentro do contexto do Antigo Testamento, a condenação é muito mais sobre o desperdício do sêmen não utilizado para a reprodução do que propriamente pelo relacionamento entre dois homens. Tanto é que essa mesma condenação não vale para as mulheres. Já na visão paulina, as palavras utilizadas por Paulo e traduzidas como afeminados, no grego malakoi, ou homossexualidade passiva e ativa, no grego arsenokoitai, têm significados diferentes e que hoje é impossível a gente determinar qual era a verdadeira intenção do autor. Enquanto malakoi tem significado de maciez e é utilizado normalmente para tecidos macios e até mesmo homens frouxos, arsenokoitai foi traduzido até a década de 40 como uma condenação à pedofilia, já que tratava da relação de homens mais velhos com meninos que se prostituíam. No entanto, uma revisão dessa tradução feita nos Estados Unidos em 1946 na Universidade de Yale retirou a condenação à pedofilia na Bíblia. Por sinal, a única que condenava essa prática. E substituiu ela por uma palavra que, segundo aquele grupo de conservadores naquela época, se encaixava melhor no entendimento deles: homossexualidade. Nos últimos 60 anos, essa mudança gerou uma onda de intolerância e ódio à comunidade LGBT, amparada por uma autoridade bíblica recém-concedida. Por isso, Tiago Santinelli, de forma inteligente, focou seu argumento em um ponto sólido que não permite uma interpretação nova por um simples motivo: Jesus nunca condenou a homossexualidade. Então, eu só vim aqui para dizer que as pessoas que estão assistindo esse debate, que eventualmente vão tomar uma decisão de fé a partir disso aqui, que saibam que dentro da igreja você é acolhido, dentro da verdadeira igreja. E aí você vai conhecer a verdadeira igreja a partir... Eu reforço o recado, mano. Eu reforço o recado. Eu não tô aqui pra transformar ninguém em ateu, não. Mas você homossexual, você trans, que tá na tua igreja, e tá ouvindo todo mundo falar que você tem que mudar quem você é, que você não pode, tá ligado? Você não pode se relacionar com as pessoas que você, desde que você nasceu, você sente atração por essas pessoas e estão botando na sua cabeça que você não, tá ligado? É uma pessoa pecadora, que vai queimar no inferno. Não ouçam essas pessoas. Vão na igreja de pessoas que talvez aqui que vão te aceitar como você é, igual alguns falaram. Bruno tenta defender uma suposta verdadeira igreja, mas a gente aí entra em um problema ainda maior. Qual das 45 mil linhas teológicas cristãs é a verdadeira? E quantas dessas 45 mil oferecem um verdadeiro acolhimento que consiste em receber a pessoa independente da sua sexualidade, sem tentar mudar ou constranger ela por simplesmente ser quem ela nasceu para ser? Tiago aproveitou a aparente boa vontade de Bruno e trouxe ela para o seu lado. Você não deve ficar em um lugar que não te quer. Busque acolhimento. Infelizmente, a quantidade de igrejas inclusivas é quase irrisória, perto das 580 mil igrejas registradas no Brasil. Eu acho que essa não é a função do cristão. A função do cristão não é passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acho então, mas quando você fala de passar a mão na cabeça... Não, calma aí. Eu tô calmo, mano. Eu não tô brigando. Eu tô só terminando de falar. Então, calma, deixa eu te responder. Não é passar a mão na cabeça. Acho que passar a mão na cabeça é quando alguém comete um crime. Não, mas ser homossexual não é um erro. Você acha que... Ponto. É aqui que a fachada cristã de tolerância começa a cair por terra. Ao tentar diferenciar a ideia de aceitação com passar a mão na cabeça de quem está errado, Bruno mostra que a fachada de tolerância da igreja não é tão tolerante como ela diz ser. A própria terminologia passar a mão na cabeça mostra uma certa condescendência, dando a entender que a aceitação não é completa, que aquela pessoa vai ter que mudar quem ela é para poder fazer parte desse grupo. Caso não aceite a mudança, jamais vai ser um cristão de verdade. Tiago, já ouviu demais esse argumento na última hora, vai direto ao ponto. E passar a mão na cabeça é quando alguém comete um crime. Não, mas ser homossexual não é um erro. Acha que... Desde o primeiro tema, esse tem sido o ponto que Santinelli sempre bateu. Não é um erro ser homossexual. Isso é apenas no ponto de vista cristão. E é isso que impede a aceitação dessas pessoas. Os ânimos de ambos começam a esquentar. E agora vai começar a verdadeira discussão. Que, por exemplo, a gente tem que passar a mão na cabeça de quem comemora a morte do Charles Kirk? Tenho, porque ele era nazista. Ah, entendi, mas foi o que você fez, né? Eu fiz mesmo, e então, tá perdi meu visto ainda, que, assim, galera. A sua moral de vir aqui pro debate, você que é um cara que, por exemplo... Você tá querendo corte, né, amigão? Não, bem cara, que me avisaram que você queria corte. Sim, eu avisei. Um fato, não galera, Charlie Kirk defendia escravidão. Charlie Kirk é aquele cara que ia debater na rua, era o cara mais democrático. É o que a gente tá fazendo. Imagina a gente matar você porque você tá debatendo. Amigo, você acha isso certo? Meu amigo, me ameaçam todos os dias. A discussão então vai pro caralho. Bruno mais tarde admitiu que só queria fazer aquele corte. Um corte fácil, bom pra tirar de contexto e lacrar pra sua claque conservadora. Citar Charles Kirk. Do Charles Kirk? Isso meses depois da polêmica da morte dele, e também foi uma tática usada por Nicolas Pavanato e todo o grupo que Bruno fazia parte naquela época. Tem algo a ver com esse assunto? Obviamente que não. É uma falácia de apelo à emoção.
mas combada ali com ad hominem ao Thiago para tentar desestabilizar ele com os espectadores. Claro que Thiago já sabia para onde essa conversa estava indo e sabendo a tática ele antecipou ela. Todos os dias. Tá errado. Meus Me shows ameaçam são também. cancelados por vocês Bate cristãos. palma de novo aí pro Meus Charlie Kirk ter shows são morrido. cancelados para nazista morto. Bato palma. Gente que defende nazismo, gente que defende escravidão, gente que defende o que ele defendia, eu não me importo. Thiago não se deixa intimidar. Apesar da tentativa de Bruno de colar nele uma imagem de alguém que se alegra na morte de um inocente, Santinelli dobra a aposta e devolve na mesma moeda. É para alguém ter pena de um nazista morto? Bruno parece não entender que Thiago está falando, acha que é apenas um ataque aleatório para justificar sua atitude. No entanto, ele apenas reiterou as falas ditas pelo próprio Charlie Kirk durante seus famigerados debates. A defesa do discurso supremacista branco, homofóbico e de preconceito racial contra negros. Fatos esses que foram lembrados nos dias posteriores à sua morte. Bruno mais tarde afirmou que realmente não tinha acesso a essas informações. De acordo com ele, a Câmara de Eco da direita bloqueia esse tipo de informação e apresenta apenas aquilo que valoriza o lado conservador. As opiniões mais polêmicas são borradas do discurso público em prol de uma visão sanitizada de seus líderes. O ponto é que Kirk nunca teve vergonha ou escondeu essas opiniões. A própria pergunta que ele fez segundos antes de morrer já demonstrava isso. Eu não vou reproduzir o vídeo aqui por motivos de violência gráfica, mas um estudante pergunta: quantas pessoas foram mortas nos Estados Unidos por ataques com armas de fogo? E Kirk pergunta: contando ou não contando ataques de gangues? Bruno e Thiago continuam. Tá ligado? Eu não me importo. Eu não sou cristão, não tenho que perdoar ninguém. Eu não. acho que aqui você que fica, tem. e eu acho, você eu tem acho que perdoar o Lula. que eu acho que você aqui tem que perdoar eu. aqui, você tem que aqui. perdoar todos. E é aqui, eu não sou. pela eu não sua sou. palma que eu não mostra sou. por que nós cristãos somos tão diferentes de Não vocês. não é diferente. Não. É exatamente, Vocês não são é diferentes. aqui a nossa diferença. Não é diferente. É aqui a não nossa é diferente porque diferença. quando a Marielle morreu, eu vi vocês, todos vocês rindo. Você me todos viu? vocês rindo. Bota o vídeo da Eu vi batendo todos palma aí. vocês Bota o rindo. vídeo. Que vídeo? Você nem sei quem tu Bota, é, amigão. então, bota Quem o tu vídeo é, aí, como é que você tá me Você falando veio que eu pra fiz ganhar alguma corte. coisa? Você veio pra ganhar corte. Você veio pra ganhar corte. O fato é, a sua palma Você se mostra o importa porquê que com você é uma nazista? pessoa desse Quer dizer que jeito. tem um cara que defende escravidão, Por isso você que concorda perdeu o com ele? bichinho pros Estados Você Unidos, não concorda é? com ele? Lógico Meu que amigo, não. eu tô Sobre falando ser isso, nazista, o Charlie amigão. Kirk nunca foi nazista. Foi, ele falou uma Falou o quê? frase, ele falou, eu botei no meu vídeo. É. Se você assistisse as coisas É. que você fala, Você é um não militante estaria de, falando você é um isso aqui, militante mano. de esquerda, não é? O Charlie Kirk falou o Vamos lá, seguinte, ó, vamos ver o moralista o de Charlie esquerda Kirk- criticando o a Charlie esquerda aí Kirk- por ser tão o homofóbica, Charlie por exemplo. Kirk- o Critica a Charlie esquerda Kirk- aí. o Charlie Kirk falou o Critica a seguinte, esquerda, cara. Pô, mano, você quer corte, mano? Você quer Ué, corte? mas você tá conseguindo tanto criticar Caralho, uma mas você pessoa quer corte? a partir Você de quer uma falar de fake news. Charlie Kirk? O debate é sobre uma parada falando de Eu Charlie só tô Kirk. querendo trazer o porquê que nós temos moral e você não. Isso é moral? mostra. Você defender um nazista, isso é moral pra você? Não, você Thiago estraga o corte de Bruno. E essa é uma tática recente dos debates 20 contra 1 aqui no Brasil. Pavanato, Ana Campagnolo, adoram fazer galopes de guiche, empilhando 500 argumentos e cortando a fala do adversário para não deixar ele responder e parecer um idiota. Você pode tentar jogar o jogo deles, mas você vai perder. Qual é que é a solução? Estraga o corte. Não é a tática mais bonita, mas ela é muito efetiva contra esse tipo de debatedor. Não deixar que eles usem a sua imagem, construam suas falácias em você é um botão de emergência, mas garante que eles não tenham um conteúdo que valorize o lado deles, descredibilizando você, principalmente quando eles estão perdendo esses debates. E um detalhe, eles odeiam esse tipo de interjeição. Não bater palma pra Os mim que morre, nazistas não. fizeram marcha a favor da morte. Quando o Charlie Kirk morreu, fizeram marcha em homenagem a ele. O Charlie Kirk defende a escravidão. Charlie Kirk falava... Kirk defende a escravidão. Defende a escravidão. Ele falou que os Estados Unidos estavam muito melhor antes, na época da escravidão, do que agora. Touché! Bruno escolheu o pior exemplo para debater com o Thiago Santinelli. O comediante realmente perdeu o visto para os Estados Unidos na esteira de seus comentários no Twitter sobre a morte do Charlie Kirk. Mas a sua análise tirou todos os esqueletos do conservador do armário. Se Bruno tivesse ao menos assistido esse vídeo, talvez ele tivesse evitado essa gafe e aprendido um pouco mais sobre Charlie Kirk. Entendi. Ele falou... O Charlie Kirk é nazista, defende a Ele escravidão. falou... Ué, Entendi. mano, saiu da boca dele. Lógico que não. Saiu da boca dele. Ah, não? Não. Eu tá no meu canal o vídeo. Quem quiser ver, que ele tá mentindo pra vocês, tá? Se quiser no meu canal, tem um vídeo dele falando isso. No debate como esse aqui, ele falou isso. Em outro debate, ele falou que tudo bem crianças morrerem se isso desse o direito das pessoas continuarem tendo armas. Sim, ele tá falando isso sobre criança morrendo em escola. daquela Então, mesma assim, maneira que o esse Lula tipo disse de qual gente- seria o monstro que esse nasceria de tipo- uma mulher, Eu caguei né? pra Lula, amigão. Ué, você não não é de tá falando esquerda, com chefe? petista não, amigão. Sou de esquerda, não sou petista Então, não, porra. critica a esquerda aí por essas frases. Lula, se você... Qualquer merda que você fale, caguei, tá? Bruno cria então uma falácia do espantalho para tentar imputar a Santinelli algo que ele nunca falou. Ao tentar fazer um tucoque para tentar acusar o comediante de não criticar Lula, ele acabou cometendo um último erro que encerrou sua participação no debate. Santinelli nunca defendeu o governo petista. Então, a tentativa de criar essa falsa ideia de que ele está atacando Kirk só porque ele é conservador cai por terra no momento que ele fez o argumento. Nazista, falou bosta, eu vou rir mesmo. Fala que o Lula tem que morrer também.
No dia que o Lula defender, no dia que o Lula for nazista, no dia que o Lula morrer, ele tiver No Lula que- marcha pra no dia ele, que o Lula no dia que justificar a agressão nazistas, de mulheres no dia serve? que no dia que No sai, dia que o Lula meu amigo, critica a morte de mulheres? eu fiz vídeo sobre tudo isso que você tá falando, critiquei o Lula, tudo lá. Criticou? Eu fiz vídeo sobre o filho do Lula, eu fui criticado, eu perdi mais de 20 mil inscritos petistas, tá? Sim. Você tá falando com a pessoa errada, amigão. Eu não tô aqui defendendo merda cegamente igual você defende, não. Defende todos os dias na Você tá internet quando o seu defendendo, sonho é ser o você Léo tá Lins. falando de Charlie... A sua diferença é porque, assim, claramente o humorista é invejoso. Ô, mano, Léo Lins mano, tem mano, duas coisas que mano, você não tem, mano, graça e mano, dinheiro. mano, E é por isso que mano. você é um humorista fracassado. Mano, são duas coisas que eu tenho e você não tem. Dinheiro e graça. Dinheiro, eu tenho mais que você. Eu tenho mais que você. O final foi um verdadeiro show de horrores. E o mais engraçado foi que ninguém quis encarar o Thiago Santinelli do Velho Testamento no único momento em que ele encarnou em todo esse debate. A rodada terminou assim. Ô, gente, ô, gente. Gente, vocês vão vir pra fazer isso aqui? Pra lacrar? Corte? Sério mesmo? Ah, qual é, pô? Corte? Vai vir mais alguém fazer corte igual ele? Se for, vem agora, é melhor. Vai vir alguém fazer corte igual ele agora? É o momento. Porque eu vou entrar nessa também, Bruno não voltou para o debate, mas algo já estava acontecendo com ele naquele momento. O bolsonarista influencer promissor da extrema-direita estava incomodado com sua própria postura, desde os primeiros debates do Zona de Fogo, quando encarou Guilherme Cortez. Mas foi no debate com a Michelle Brea, do Zona de Fogo, que ele começou a repensar seu posicionamento político. E a debatedora passou inclusive a aconselhar o Bruno. No dia que o debate do Santinelli saiu, ele fez um anúncio. Eu sou um ex-bolsonarista. Meu nome é Bruno Fonseca, eu tenho 20 anos e aos 12 eu fui cooptado pela extrema-direita. Eu entrei na política, gente, muito novo, muito antes de ter repertório, experiência ou maturidade para entender o que eu tava defendendo lá atrás. Só que o tempo passou, eu fui levado cada vez mais para dentro do bolsonarismo, mas não foi uma adesão isolada. Foi um processo, um grupo e uma bolha. E quem entra nessa bolha sabe exatamente como ela funciona e sabe exatamente do que eu tô falando. Eu convivia só com pessoas que pensavam igual, consumia notícia de uma única fonte e era ensinado que qualquer outra informação era coisa da esquerda. E quando eu percebi, eu já não estava ouvindo mais ninguém diferente e repetindo sempre os mesmos discursos. Discursos simplistas, mas muito sedutores, porque eles oferecem respostas fáceis para problemas muito complexos. Só que a minha realidade começou a mudar quando eu entrei na faculdade, porque aí sim eu conheci outras pessoas, conheci outras histórias, e o Spectrum, por exemplo, ele foi essencial para que eu pudesse compreender novas formas de vivenciar o mundo. E vocês podem perceber que na minha primeira participação em debates, lá atrás, eu debati muito, na última, só 2 minutos, porque eu já estava cansado de tudo aquilo. E aí aconteceu uma coisa que só confirmou tudo. Quando eu defendi coisas básicas, como por exemplo dizer que mulher não pode apanhar, que o feminicídio precisa ser combatido, que o trabalhador precisa descansar, eu comecei a ser chamado de esquerdista. Para a maioria dos espectadores, a informação foi tomada com muita desconfiança. Não foi de graça. Bruno foi por anos um influencer bolsonarista aliciado pela extrema-direita que construiu uma base de fãs nas redes sociais completamente avessa à esquerda. De repente, um corte em que ele tomou uma amassada fez ele se converter? Mas para Bruno a jornada foi mais longa e cheia de dúvidas. Eu vou deixar ele mesmo contar para vocês. Bom, primeiro agradecer ao Miss e Maria pela oportunidade de estar aqui falando e dizer que, como vocês sabem, eu já pensei muito diferente do que eu penso hoje. Só que, num determinado momento, eu comecei a olhar para a realidade. Eu comecei a conversar com trabalhadores de verdade, com gente que acorda às 5 da manhã, que pega o ônibus lotado, que trabalha o dia inteiro e mesmo assim chega no final do dia e não consegue fechar as contas. E a direita sempre nos diz que aquela pessoa que trabalha muito, ela fica rica. Eu falei, cara, mas aquela pessoa trabalha muito, mas ela não tá ficando rica. E aí eu comecei a perceber que tem muita gente que trabalha muito e continua pobre. Tem gente que estuda muito e continua sem oportunidade. Tem gente que faz tudo que dizem que a direita diz que você deveria fazer e mesmo assim você não consegue ter uma vida digna. E foi aí que algumas certezas elas começaram a cair. Porque eu também percebi como é fácil acreditar em respostas simples para os problemas complexos, que é o que a direita faz. Eu sempre uso como exemplo o Renan Santos, né, que ele fala prendeu, matou, prendeu, matou. É uma resposta fácil para um problema muito complexo. Porque é muito confortável ouvir que a culpa é apenas dos pobres, dos servidores públicos, dos beneficiários dos programas sociais ou de qualquer outro grupo escolhido como inimigo da vez da direita. Mas a realidade ela é muito mais complicada do que isso. Porque os problemas no Brasil, eles não surgem por causa de uma única pessoa, de um único grupo ou de uma única decisão. E quem oferece as soluções fáceis para os problemas complexos geralmente está mais interessado em ganhar apoio do que em resolver o problema de verdade. E eu percebi que nem todo mundo larga do mesmo ponto, que desigualdade não é invenção. E talvez para você que esteja ouvindo isso é muito óbvio, né, que a desigualdade ela existe, que a meritocracia não existe. Só que para uma pessoa que foi cooptada pela direita com 12 anos de idade, essas coisas não eram tão simples. E que os direitos trabalhistas existem por um motivo
motivo, que o SUS salva vidas todos os dias, que a universidade pública muda a vida das pessoas e que política não deveria servir para proteger privilégio de quem já tem tudo. Eu não mudei porque alguém me doutrinou, nada disso. Eu mudei porque eu comecei a prestar atenção na vida real e quando você olha para a vida real, fica muito difícil você acreditar que o problema do país é quem está tentando sobreviver. A mudança de Bruno mostra um lado que muita gente não pensava que seria possível. Apesar da crítica de muitas pessoas, inclusive da esquerda, ao formato 20 contra 1, eles podem mudar a visão sim de inúmeras pessoas, tanto espectadores quanto debatedores. São espaços que precisam sim ser ocupados e disputados dentro do jogo político. E quanto mais as ideias ultrapassadas e engessadas da extrema-direita são expostas, mais fica claro o quão patéticas elas são. Isso, aliado à fraca argumentação de seus debatedores, é um combo forte para acabar com essa credibilidade. Bruno deixou o PL e passou a militar em movimentos e atos de esquerda depois disso, principalmente em defesa das mulheres e dos trabalhadores. Trouxe sua capacidade argumentativa e admite que hoje ele não precisa mais usar falácias e fake news para argumentar. É só trazer a realidade que ela dá conta do recado. Esse foi mais um Dissecando Debates, hoje com essa história incrível do Bruno, e eu agradeço a participação dele, inclusive, aqui no debate do Santinelli, onde ele realmente teve um momento vergonhoso, mas ele mudou de lado e hoje ele está aí lutando contra a extrema-direita aqui no Brasil também. Você gostou? O que você achou? Você acha que essa mudança é verdadeira? Comenta aqui embaixo, me fala quais momentos você quer ver aqui no Dissecando Debates, e claro, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, e se você quiser nos apoiar, você pode ser membro por a partir de R$4 por mês aqui no Misa e Maria. Até a próxima! Charlie Kirk defendia. Charlie Kirk Charlie tá? Kirk é aquele cara que é nazista. Então, Charlie Kirk nunca foi aqui debater na rua. O Charlie Kirk, o Charlie Kirk falou o critica a seguinte, esquerda a partir você de quer uma falar de Charlie Kirk? Eu só tô querendo trazer o... Quando o Charlie Kirk morreu, o Charlie Kirk defendia a escravidão. Charlie Kirk defende a escravidão. Charlie Kirk, Entendi. ele falou, o Charlie Kirk é nazista, ele quando o seu sonho defendendo, é ser o você Léo tava Lins. falando de Charlie... A sua diferença